Então, a maior parte de vocês são ou foram meus alunos, então a gente vai recapitular algumas coisas para aqueles que estão visitando, vai ser a primeira vez, depois vocês perguntam para os coleguinhas do lado, eles explicam para vocês se ficar alguma coisa em dúvida. Bom, quando a gente fala de relação homem e mulher dentro da Bíblia, obviamente a gente tem um estabelecimento de um paradigma. Na verdade, acabam sendo dois paradigmas, né? Um em Gênesis 1 e um em Gênesis 2. Não que eles sejam diferentes, mas eles são complementares. O primeiro paradigma em Gênesis 1, estabelecido no primeiro relato da criação, aparece lá no capítulo 1, verso 26. Vai dizer assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse: serem fecundos, multiplicai-vos, encher a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, o primeiro aspecto importante e relevante aqui é que a palavra homem que vai aparecer é a palavra Adão, que é um substantivo comum para se referir a ser humano. Esse ser humano que Deus vai criar, ele vai ser macho e fêmea, ok? Então aqui é um aspecto biológico, ele vai se referir a macho e fêmea no aspecto biológico. Há uma diferença biológica no ser humano. O ser humano é macho e o ser humano é fêmea. É a junção das duas coisas, né, que faz o ser humano. Esse ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. O que seria imagem e semelhança de Deus? Uma série de teólogos vão discutir a relação ou a explicação do que seria imagem e semelhança de Deus, alguma atitude moral, aspecto físico e assim por diante, fazem discutir o que seria a imagem e semelhança de Deus. Mas pelo que a gente vê aqui no texto, esse homem que vai ser imagem e semelhança de Deus, ele vai receber uma função imediata. Essa função imediata é de dominar sobre a criação, né? Dominar e subjugar a terra. Esse domínio é descrito com a palavra radar e esse subjugar com a palavra kavash. São duas palavras muito fortes no texto bíblico. Elas vão aparecer algumas vezes na Bíblia hebraica. E o interessante é que elas sempre aparecem num contexto real, né? O radar é um domínio, é quando o rei exerce domínio sobre um território, ok? E o kavash é quando ele subjuga o inimigo, quando ele coloca o inimigo a seus pés numa guerra e assim por diante. Ou seja, são duas palavras que aparecem, tirando Gênesis 1, elas sempre aparecem em um contexto real. Portanto, a ideia de que esse homem ele vai receber o poder real. Quando a gente entende o capítulo 2, do verso 1 a 3, que fala sobre o sábado, a gente percebe que, né, quando Deus termina de criar todas as coisas, então vem o descanso, né? Deus descansa. O que é o descanso? E a Bíblia vai elaborar sobre esse descanso tem a ver com o reinado. Deus senta no trono para reinar. Esse é o descanso de Deus, ele sentar no trono para reinar. Portanto, a ideia de imagem e semelhança é de Deus conferir ao homem o poder daquilo que ele é. Ele é rei e ele confere ao ser humano o poder de reinar. E aqui é interessante porque macho e fêmea reinam. Eles recebem o domínio, eles recebem a ordem de subjugar a terra. Portanto, não há nenhuma diferença funcional aqui. O macho e a fêmea, ambos são convidados a exercer um papel real. Tá? Não há hierarquia também. Não há o macho sobre a fêmea, nem a fêmea sobre o macho. Há igualdade, eles recebem a função real. No segundo relato, as coisas ficam um pouquinho diferentes. E, obviamente, como eu já disse, elas ficam complementares. Aparece primeiro a criação do homem. O homem vai ser criado primeiro. Então, ele é criado no pó da terra. E o verbo usado para criar o homem é o verbo yatsar. O homem vai ser moldado do pó da terra. É muito curioso porque esse é o mesmo verbo usado para os animais. Os animais, em capítulo 2, verso 19, eles também vão ser moldados da terra. Outro aspecto interessante é que o jardim ele vai ser criado a partir da terra, né? Ou seja, Deus vai à terra e pede para que a terra produza árvores, frutas e assim por diante. Então, tudo que aparece no capítulo 2 vai aparecer surgindo da terra. O homem, os animais e a vegetação. Todos têm a mesma origem e a origem é a terra. E aí Deus então vai colocar o homem num papel um pouquinho distinto do capítulo 1. Lá no verso 15 ele diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem
E o descansou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E por que é relevante esse verso? Porque os dois verbos, né? Cultivar, no caso, é avad, e guardar, que é chamar, eles vão aparecer juntos, os dois verbos juntos, eles só aparecem no contexto sacerdotal, em Levítico e em Números. Portanto, o homem recebe uma função sacerdotal de cuidar do jardim. Ele vai cuidar do jardim, uma função sacerdotal. E aí vem a criação da mulher. E a mulher é a única coisa criada no capítulo 2 que não vem da terra. Ela vai vir do homem. E o verbo usado para a criação da mulher não é o mesmo verbo dos homens e dos animais. É o verbo banar, que significa construir. Portanto, não só a mulher é o único elemento criado que não vem da terra, é o único elemento que também criado que vem de um outro verbo que não é yatsar, que não é moldar, ou seja, a mulher vai ser construída. Portanto, a gente já percebe uma distinção extremamente relevante. O homem é colocado no mesmo nível do restante da criação. E, curiosamente, a mulher, de uma certa maneira, num nível superior. Ela não vem do mesmo lugar. Ela não vem da terra, ela vem do homem. O homem vem do elemento rústico, terra. Os animais vêm do elemento rústico, terra. E as plantas vêm do elemento rústico, terra. Mas a mulher não. A mulher vem do homem. Okay? Ela vai ser criada a partir da costela do homem. E ela não vai ser moldada, ela vai ser construída. É um verbo mais elaborado, um verbo que exige uma planta, né? Uma espécie de rascunho antes de você executar a ação. Já o verbo yatsar é um verbo mais, vamos dizer assim, artístico, né? Mais intuitivo, por assim dizer. Ou seja, você tem essa diferença interessante. Agora, funcionalmente, como é que vai acontecer aqui? Deus vai dizer que vai criar uma mulher para ser uma ajudadora do homem. E a palavra é a palavra Ézer. Vocês já viram, vocês lembram? Espero que vocês lembrem. A palavra Ézer aparece cerca de 21 vezes na Bíblia hebraica. Dessas 21 vezes, 17 vezes, Deus é Ézer. A palavra Ézer vai ser associada a Deus. As outras 3 vezes é uma situação militar, onde um exército é inferior ao outro. E esse outro exército que é superior vai Ézer, o exército inferior. E uma vez aqui em Gênesis capítulo 2. Portanto, a ideia de Ézer está associada primariamente, na esmagadora maioria das vezes, à ação de Deus. Deus é Ézer. Então, quando ele cria a mulher e diz que a mulher vai ser Ézer do homem, na verdade ele está indicando que ela tem um caráter diferenciado. E pelo paralelismo do texto, a gente pode perceber que é uma função sacerdotal também. Assim como o homem vai ser sacerdote do jardim, a mulher vai ser uma espécie de sacerdotisa do homem. Ela vai cuidar do homem, ela vai exercer sobre o homem o mesmo tipo de cuidado que Deus vai exercer futuramente na Bíblia hebraica sobre Israel. Okay? Então, quando a gente lê assim, né, no texto bíblico, vocês já ouviram isso, os alunos pelo menos, ajudadora como uma igual, né? Ézer kinegdô, como uma igual. A gente sempre acha que é Deus falando para o homem, né? Dizendo para o homem, olha, é um ajudador igual você, não rebaixa ela não. Mas pelo contexto de Gênesis 2, é exatamente o contrário que está acontecendo. É como se ele estivesse dizendo para a mulher, olha, ele é igual a você, tá? Cuida bem dele e tal. Você é Ézer, mas você é igual a ele. Okay? A palavra Ézer é muito forte, ela carrega esse sentido muito importante. De alguma coisa superior, mais forte, mais importante. Ok? Aqui então no capítulo 2, a mulher vai ser chamada de Ishá e o homem vai ser chamado de Ish. E aqui, nitidamente, uma função social. Quando o homem vê a mulher, ele chama a mulher de Ishá, porque ela, apesar de ser osso dos ossos dele e carne das carnes dele, ela vai ser nomeada diferente dele. Ou seja, ele percebe que ela é igual, mas ao mesmo tempo ela é diferente. Então a gente percebe que existe um contexto social. Há uma função determinada para o homem e há uma função determinada para a mulher. A gente tem uma leitura em Gênesis 1 biológica, uma leitura em Gênesis 2 sociológica, ou sociológica não, social, e a gente vê essas funções diferentes acontecendo em Gênesis 2. Quando vem o pecado, que são elementos importantes também, quando a gente tem a entrada do pecado, a gente tem as funções tanto do homem quanto da mulher sendo quebradas. A ordem de não comer do fruto foi dada ao homem, era a administração do homem, a responsabilidade do homem
administrar o jardim. E ele não faz isso quando a mulher, então, come do fruto. Ele não está ali para, entre aspas, fiscalizar, vamos dizer assim. E, ao mesmo tempo, a mulher não cumpre a sua função, porque ela pega o fruto e entrega para o homem, que não cumpriu a sua função de ser ajudadora do homem. Entretanto, Deus aparece e vai punir a ambos, e a punição de ambos é curiosa. Vamos começar pela punição do homem, que é mais fácil de entender. Ele diz lá, verso 17, Adão disse, visto que atendeste a voz da mulher e comeste da árvore que eu te ordenei não comesse, maldita a terra por tua causa, em fadiga obterás dela sustento durante todos os dias da tua vida. Ela produzirá também carnes e abrouros, e tu comerás a erva do campo. No solo do teu rosto tu comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque delas foste formado, porque tu és pobre, ao pó tomarás. Então, a punição que o homem recebe está diretamente relacionada à terra. Curiosamente, o homem vem da terra, e a função que ele recebe é cuidar da terra. Então, ele é punido em relação à origem dele e à função que ele tinha recebido. E quando a gente vai ler a punição que Deus dá à mulher, diz lá o verso 15, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente, ele ferirá a cabeça, ele ferirá o calcanhar, ainda falando na serpente, né? No verso 16 ele diz, e a mulher disse, multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez, em meia dores darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Assim como o homem é punido em relação à terra, que é a origem dele e a função dele, a mulher vai ser punida em relação ao homem, que é a origem dela e a função dela. Então as duas punições estão relacionadas à origem deles e à função que eles receberam. O pecado não quebra as relações anteriores no sentido funcional. A mulher continua tendo como função ser ésia, e o homem continua tendo como função cuidar da terra. Mas agora essas relações vão ser relações desarmoniosas, onde haverá a tentativa de subjugar o outro, a tentativa de controlar o outro. Okay? A terra não vai aceitar o controle do homem, e o homem não vai assentar, entre aspas, o controle da mulher. Esse verso é o verso que é usado geralmente para falar sobre a inferioridade da mulher, como a mulher deve ser inferior, porque o desejo dela deve estar para o seu marido, e ele vai governá-la. Esse é um termo interessante, é a palavra machal, governar. Machal não tem a mesma força, inclusive força no sentido literal mesmo, da palavra radar e nem da palavra cavacho, que eu mencionei no início, que aparece no sentido real. Machal aparece em diversas circunstâncias para diferentes tipos de coisas. Os astros, né, os luminares governam o dia e a noite. Vai aparecer para um pai, para um líder que governa a sua cidade, para um levita que governa algum lugar. Vai aparecer para uma série de pessoas em diversas circunstâncias. E não tem um caráter de realeza, tem um caráter de organização, de administração. Como isso vai se reproduzir? Bom, por causa desse texto, e de alguns outros também, mas principalmente desse, a Bíblia vai ser acusada de ser machista, obviamente, e patriarcalista. Né? Então a Bíblia vai reproduzir o sistema patriarcal. O que seria patriarcalismo? Né? Que a gente já falou um pouquinho de manhã, na palestra da doutora Cláudia e da Vanessa. Excelente palestra da Vanessa, socióloga, fantástica palestra. Bom, o que vai ser esse patriarcado, esse patriarcalismo? Né? Como é que vai funcionar? Bom, esse termo ele vai aparecer relacionado aos estudos bíblicos a partir do século XIX. Tá? E atualmente ele aparece relacionado às leituras feministas da Bíblia. Talvez a mais importante consideração inicial é que o termo patriarcal, patriarcado, patriarcalismo, nenhum desses termos obviamente aparece na Bíblia hebraica e nem no Novo Testamento. É um termo emprestado das ciências sociais. Patriarcado é formado por duas palavras, né? Patriarcalismo, como a gente usa em português, né? É obviamente formado pela palavra pátria, que significa pai, e arco, que significa cabeça. Então, patriarcado é o pai com a cabeça. Ele é difícil de ser, um termo difícil de ser definido. Há vários discursos que explicam o patriarcado como um sistema em que as mulheres eram escravas do homem, e outros apenas que enfatizam que é um sistema de predominância masculina. Então, vai de um extremo ao outro. E talvez uma espécie de resumo equilibrado do que seria o patriarcalismo
é um exercício de controle desproporcional do pai sobre famílias ou clãs. E a organização subsequente, derivada desse controle paterno, de uma sociedade de maneira que a mulher é posicionada de uma maneira inferior em relação ao homem, ela é excluída de posições hierárquicas. O termo patriarcalismo entrou nos estudos bíblicos através da antropologia, né, e da sociologia, que são ciências sociais. Eu tenho vergonha de falar perto da minha cientista social predileta. Mas enfim, esses teólogos eles vão basear o uso dessa expressão patriarcalismo nos cientistas sociais do século XIX, vão usar bastante Max Weber sobre essa dinâmica, e eles vão entender o relacionamento, o funcionamento das famílias bíblicas a partir dessa ideia. Como não havia fonte suficiente na Bíblia hebraica para eles chegarem a esse termo, nem a palavra, nem as narrativas parecem embasar essa ideia, como vou mostrar daqui a pouco, eles vão usar de literatura comparada. Infelizmente, na época que o termo foi cunhado, infelizmente foi irônico, infelizmente na época em que o termo foi curado, você não tinha achados arqueológicos e textos hititas do Antigo Oriente Médio. Você tinha predominantemente textos gregos e romanos. E aí como é que vai funcionar isso? Em 1861, um jurista chamado Henry Mann, ele falando sobre as leis greco-romanas, ele vai dizer que essas sociedades eram organizadas em torno da autoridade do pai. E ele vai usar uma expressão em latim, pater potestas, o poder do pai. O pai tinha o poder de controlar a família, de controlar os filhos e de controlar a mulher. Um estudioso francês, um pouquinho depois, chamado Numa de Coulanges, ele vai descrever a figura do pai como a figura de um rei. O pai é legislador, o pai é um monarca sobre a família e, consequentemente, a figura paterna vai ser monarca também sobre a sociedade. E aí, em 1877, um estudioso chamado Lewis Morgan ele vai descrever o tipo de família greco-romana, tendo o pai como uma figura central, e todo o clã vai se dirigir a essa figura patriarcal, paterna. Inclusive ele vai relacionar, ele vai citar pela primeira vez, a primeira vez que acontece esse paralelo entre patriarcalismo nas sociedades greco-romanas e nas tribos hebreias. Okay? E talvez o trabalho mais importante dos estudos bíblicos tenha sido o de Bernhard Stade, em 1887 e 1888. Ele escreve uma obra de dois volumes chamada História de Israel, em alemão, da História de Israel. E ele vai descrever a sociedade israelita como sendo patriarcalista, e a obra dele vai ter um profundo impacto em todos os estudos bíblicos sequentes, inclusive na obra que vocês devem ter ouvido falar de Julius Wellhausen, todas as fontes, etc. e tal. Depois, vários trabalhos eles vão surgir usando a ideia de patriarcalismo como sendo assumindo a ideia de patriarcalismo como algo primário. É assim e ponto final, não há mais discussão. Então você vai ter Roland de Vaux, Martin North, Norman Gottwald, que são grandes nomes do estudo do Antigo Testamento. Todos eles vão reforçar a ideia e colocar meio que sem sombra de dúvidas que a sociedade israelita era patriarcal e que o pai ele exerce um limite quase que sem limite, ele exerce um poder quase que sem limite sobre a mulher, sobre os filhos e sobre a propriedade. Um poder que é inclusive de vida e de morte. Essa influência está presente até o dia de hoje em dicionários famosíssimos como Dictionary of the Old Testament de 2003 e o New Interpreter's Dictionary of the Old Testament de 2006. Esses dicionários eles continuam trazendo a ideia de que Israel era uma sociedade patriarcalista em que o homem, a figura do homem, era dominante. O Anchor Bible, curiosamente, que é uma obra bem liberal, o Anchor Bible de 1992 vai discutir essa questão e vai discordar da ideia de que a Bíblia hebraica é patriarcalista. E aí você vai ter teólogos como John Collins, Joseph Blenkinsop, Karl Myers e Daniel Block, que eles vão mais longe ainda, não só afirmando que a Bíblia não é patriarcalista, como o termo patriarcalismo não deveria nem ser usado para se referir à sociedade israelita, na narrativa bíblica. Porque o pai não é o legislador final e ele nem é uma figura monárquica.
Ele claramente não tem poder de vida e morte, nem sobre a esposa, nem sobre os filhos, nem sobre ninguém do clã dele. E a leitura feminista, que é muito moderna, né, uma corrente da leitura feminista da Bíblia hebraica, ela vai se apropriar dessa ideia de patriarcalismo como um sistema perverso de domínio do homem sobre a mulher na família e na sociedade, para fazer leituras críticas da narrativa bíblica e construir a ideia de que o machismo ele é estrutural e, portanto, a Bíblia estruturalmente aponta para um domínio masculino sobre a mulher, e esse domínio então seria milenar. O homem bíblico é um explorador de mulheres, né? Então, o patriarcalismo bíblico na leitura feminista significa o domínio do homem sobre a mulher, familiar e socialmente. E a Bíblia hebraica, obviamente, patriarcalista, assevera essa condição de exploração da mulher desde os tempos primeiros. Entretanto, Carol Myers, num artigo recente, de 2017, ela vai apontar que escavações arqueológicas, tanto artefatos como textos, sugerem uma mulher bem diferente dessa leitura patriarcalista, tanto feminista quanto dos teólogos históricos críticos do século XIX. Porque essa mulher era extremamente ativa dentro da sociedade israelita. E ela vai citar diversos exemplos. A mulher ela tinha controle sobre todos os aspectos da casa. Ela fazia negócios, ela comprava, ela vendia, ela dominava técnicas de tecelagem, ela dominava técnicas de cozinha, ela dominava técnicas de fazer forno, de construção. Ou seja, a mulher tinha um papel bem mais extenso do que as leituras feministas atuais sugerem. E ela cita como, por exemplo, eu vou citar aqui alguns exemplos, Abigail, no capítulo 25 de 1 Samuel. Abigail ela tem acesso aos funcionários do patrão dela, e os funcionários a respeitam e a obedecem. E ela acessa as provisões da casa, as carnes, os animais e tudo, e ela faz negócios com Davi. Ela desce escondida e faz negócios com Davi. E os funcionários da casa a respeitam, ou seja, ela tem uma posição administrativa. Você também tem em 2 Reis, capítulo 4 e capítulo 8, a sunamita. Ela tem independência para construir, para mandar construir um andar na casa dela para pegar o profeta Eliseu. Tá? Ela faz os arranjos necessários, e o marido dela é um personagem completamente secundário dentro dessa narrativa. Também tem episódios negativos em que esse papel da mulher é importante, né? Vocês lembram lá em Juízes 17, Micá, né? Ele tem um dinheiro que ele escondeu da mãe, etc. Depois ele entrega a mãe manda construir os ídolos do lar e tal, e depois contrata um levita para cuidar da adoração a esses ídolos do lar, essas imagens fundidas, literalmente. Ou seja, mesmo num aspecto negativo, mas a mulher, ela pegava o dinheiro, administrava o dinheiro, fazia provisões, inclusive, para adoração, né? No caso aqui, uma adoração pagã, obviamente. E, obviamente, vocês lembram, talvez, um texto mais clássico do Antigo Testamento sobre o papel da mulher, que alguns vão confrontar, mas esses achados arqueológicos vão dizer que esse texto é alegórico, né? Provérbios, capítulo 15. Não, esse alegórico é simbólico, ele está se referindo à sabedoria, é verdade. Mas, ao mesmo tempo, a Carol Myers ela vai dizer que os achados arqueológicos, tanto de texto quanto de artefatos, vou mostrar que o texto de Provérbios 30 faz total sentido. A mulher, sim, fazia todas as coisas. Ela era uma mulher forte. Ela saía para negociar, ela cuidava das coisas da casa, ela cuidava dos filhos, ela cuidava do marido, ela cuidava de todas, fazia negócio na rua, comprava, vendia, administrava dinheiro e assim por diante. Ou seja, ela era extremamente independente. Ela fazia as coisas sem, vamos dizer assim, o meu marido deixou, né? Não, ela ia fazer as coisas, ela era independente, ela tinha autonomia, essa palavra. Ela tinha autonomia para dirigir as coisas totais da casa. A Carol Myers ela vai criar um texto bem interessante que é heterarquia. Ela vai dizer que a Bíblia é heterárquica, né? Há uma hierarquia, mas ela não é linear. Ela vai funcionar diferente conforme as estruturas forem diferentes. Ou seja, o poder, o exercício do poder dentro da família e da sociedade vai variar conforme as circunstâncias. E eu termino. Acabou o tempo? Acabou? Tá bom. Terminar rapidinho, então. Eu termino usando um exemplo que eu acho extremamente forte, que é o exemplo de Juízes, como a mulher aparece nos Juízes. Talvez fosse um bom artigo para alguém escrever ali. Eu ajudo depois.
Quando você vê o início do livro de Juízes, principalmente no episódio de Débora, Débora é uma juíza em Israel, sem a anuência do marido, ou seja, ela tem autonomia também. E a gente percebe que conforme a espiritualidade de Israel está alta, o direito das mulheres é preservado, não há violência contra a mulher, e as leis em relação às leis relacionais entre homem e mulher são respeitadas. Mas no próprio livro de Juízes, no capítulo 19, quando a gente tem um declínio claro na espiritualidade de Israel, né, a frase, não havia rei em Israel e cada um fazia o que queria, se repete algumas vezes. Quando há isso, você tem uma concubina sendo violentada, estuprada, e isso não choca ninguém, depois é esquartejada e assim por diante. Então a conclusão é, na Bíblia hebraica, a igualdade, e reforçando a palestra da socióloga da parte da manhã, o poder exercido em conjunto. Diferentes estruturas de poder funcionam conjuntamente, e a violência é fruto do pecado e do afastamento de Deus.